noite, amigos do Canelada. Noite de vitória do Palmeiras fora de casa contra o mais difícil, diria assim, o mais difícil adversário do Palmeiras nessa fase de grupos da Libertadores. Barcelona de Guayaquil, recentemente semifinalista da Libertadores, quando eliminou o Fluminense, chegou na semifinal contra o Flamengo em 2020. O Barcelona de Guayaquil, que é um adversário chato quando joga em casa, e o Palmeiras venceu hoje sem tanta dificuldade. Não teve grandes sustos, o Palmeiras consegue abrir o placar no pênalti do Rafael Veiga, um lance que a gente vai debater aqui, se foi ou não foi pênalti claro, se deveria ter sido marcado. Teve também o gol do Gustavo Gomes, terceiro maior artilheiro entre os zagueiros na história do Palmeiras. Está muito perto de alcançar a segunda colocação, mais uma vez fazendo gol, mais uma vez jogando muito. E é esse Palmeiras, como a gente sempre fala, regular. É um Palmeiras que quanto mais tempo passa, mais a gente pode dizer que sua maior virtude é a regularidade. Eu tô aqui com o Fábio Piperno. Boa noite, Piperno. Boa noite, Mauro César Pereira. Chegando também o resto do nosso time aqui para comentar esse jogo. Agora, Piperno, sobre essa regularidade do Palmeiras e agora a situação, porque começou mal a Libertadores, né? Poupou os titulares, não deu certo, perdeu para o Bolívar fora de casa, mas agora já está tudo ok novamente. Palmeiras aí com 2 vitórias consecutivas, Piperno. Boa noite, Pilhado, Mauro, amigos. De fato, é um Palmeiras que começou muito mal a Libertadores, se citou bem aquele jogo lá da Bolívia, o Palmeiras jogando com o time reserva contra uma equipe boliviana que vai se mostrando aí agora a mais séria candidata a ficar com uma das 2 vagas desse grupo. A vantagem hoje é do Bolívar no saldo de gols. Hoje o time boliviano conseguiu uma espetacular vitória no Paraguai. É bem verdade que ainda tem que jogar aqui em São Paulo, mas é também um Palmeiras que não foi lá, obviamente, brilhante, todo mundo viu, mas também, assim, no primeiro tempo, antes do gol, o Palmeiras tinha sofrido nos 5, 6 minutos iniciais, o Barcelona de Guayaquil chegou a ter uma chance. Depois disso, o jogo foi caindo ao gosto do Palmeiras, que passou a trocar mais espaço, o Veiga jogando muito bem, o Arthur mais uma vez devendo muito, ainda não conseguiu fazer um bom jogo no Palmeiras, pelo Palmeiras. Mas assim, diferente do ano passado, é um Palmeiras que começou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro muito melhor, tem 7 pontos nas 3 primeiras rodadas. O ano passado só fez 2. Na Libertadores, o Palmeiras, ano passado, pontuava mais. O grupo era bem mais fraco. Agora, a gente tem que considerar uma coisa. O Palmeiras de 2022, ele também apressou muito o auge da preparação, porque ele tinha que jogar o Mundial em fevereiro. Então, isso aí fez com que o Palmeiras treinasse mais forte no começo do ano. Agora, não. Agora é uma temporada normal. E a tendência é que o Palmeiras dê aí o seu pico, né, da metade do ano para frente. Não há porquê, dentro do planejamento físico, inclusive, o Palmeiras está no auge agora. Porque não é agora, é a época do ano em que o Palmeiras vai ter os principais desafios. É do meio do ano para frente que o bicho realmente pega. Agora, mais uma vez, né, Mauro César Pereira, o Rafael Veiga jogando muita bola. Rafael Veiga que vem sendo um dos grandes nomes do Palmeiras aí nos últimos anos. Recentemente, mais uma vez, cresceu para cima do Corinthians, o carrasco corintiano. Ele tem 5 gols e 5 assistências contra o Corinthians. E agora, mais uma vez, faz uma boa partida, cobrando pênalti, abriu o placar para o Palmeiras, né? Baita tranquilidade ali com a pressão da torcida adversária. Ele não foi uma cavadinha, mas ele espera o goleiro cair e dá um toque sutil no meio do gol. Também participando muito das jogadas do Palmeiras, assim como o Rony, que sempre quando precisa, é ele que desafoga, e o Gustavo Gomes. Quem que você apontaria, Mauro, como principal destaque do Palmeiras nessa partida de hoje? E a importância, né, desse jogo de vencer o seu adversário mais difícil fora de casa. Porque, além da vitória, é importante você vencer, né, o adversário mais difícil fora, que te dá confiança. Você fala, eu sou o foda do grupo mesmo, ganhei do mais difícil e agora é só assumir a liderança do grupo e terminar a primeira fase. Eu não vejo, assim, o jogo do Palmeiras como um jogo, assim, de
destaques individuais. Eu acho que é uma coisa muito coesa. É o conjunto, a forma como o time se comporta, já acostumado a jogar a competição. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai se acostumando aqui no Brasil, que são alguns clubes que todo ano jogam Libertadores. Né? Alguns jogam todo ao grupo dos times que brigam para chegar à Libertadores e tem um grupo dos times que todo ano joga a Libertadores. Quem joga todo ano vai se acostumando. Porque vira e mexe, o cara está em Guayaquil, o cara está em Buenos Aires, o cara está em Montevidéu, está em Assunção, está em Medellín, está em Bogotá. Você está jogando, está em Caracas. Você vai jogando e vai se acostumando com isso. E as peculiaridades da competição, elas vão se tornando menos incômodas para os times que jogam sempre. Eu acho que é uma questão muito de conjunto, a forma de como o time se comporta. No começo do jogo mesmo, o Barcelona tentou, de alguma maneira, causar um desconforto para o Palmeiras. O Everton até chegou a reclamar com seus companheiros ali de defesa, porque sentiu uma certa vulnerabilidade, mas calmamente o Palmeiras vai controlando o jogo, chega o primeiro gol. A vitória ela é construída de uma forma muito natural, sem, não tem um momento do jogo assim, não, agora o Palmeiras arrebentou, não, vai lá, faz E também não tem drama, né? Não tem grandes sustos, nem tem grandes picos de emoção. Ela é construída naturalmente. Eu acho que isso é um sinal de maturidade e a gente vai ficar sempre dando voltas e falando a mesma coisa. Tempo de trabalho de uma comissão técnica, conhecimento da competição ou das competições, do elenco, dos jogadores, do que cada um pode oferecer, isso é fundamental. Se o técnico, a comissão técnica, comprovadamente você percebe que aquilo não tem futuro, você muda. Mas quando você percebe que é uma questão de tempo para poder amadurecer, a partir do momento que amadurecer, você vai ter resultados. Eu acho que é o caso muito claro do Palmeiras e outros times. Ontem, todo mundo elogiando os 5 times mais bem colocados do Brasileirão. Tem técnicos que estão há mais de um ano no cargo. Ah, mas são só 3 rodadas. Tudo bem, mas são os 5. Será que isso é coincidência? Não são os 5 que mais investem, são os 5 que têm técnicos há mais de um ano. Eu acho que O Diniz está mais de um ano, né? Todos eles estão. E aí é o principal Diniz, futebol, Mano né? Menezes, Abel Ferreira, Luiz Castro, todo mundo está mais de um ano. Voivoda, todo mundo mais de um ano. O Voivoda na 3ª temporada, o Abel 3ª temporada, o Luiz Castro fez agora em abril um ano, o Mano Menezes, o Diniz, todo mundo. Será que isso é coincidência? Eu acho que não é. Então, quando você vê um jogo como o de hoje, você percebe que essa é uma maturidade do time. O time sabe como se comportar em determinadas situações. Sabe que vai ser pressionado, que o adversário está em casa, ele vai criar algumas situações, vai causar um desconforto momentâneo, mas isso vai passar. Aí você vai assumir o controle do jogo, vai acalmar as coisas, vai chegar ao primeiro gol e vai vencer. O Palmeiras vence assim. O jogo de hoje é até muito difícil de falar muito, porque foi muito flat, assim, sabe? Um jogo tranquilo. Não teve grande drama. Não teve drama, não teve picos, sabe, de emoção. Uma vitória construída com maturidade. Eu acho que isso é muito importante a gente entender isso. À tarde, por exemplo, estava vendo o Manchester City e o West Ham. Houve uma dificuldade até um dado momento. Depois que fez 1-0, fez 2, fez 3 e tudo bem. Embrulha e manda para delivery. Não tem drama, gente. Vai ganhar o jogo. Você está vendo assim, vai ganhar o jogo. Ah, mas demorou a ser o primeiro gol. Vai sair. Quando sair, um abraço. Então, acho que a gente precisa evoluir no futebol brasileiro, entendendo que em jogos como o de hoje, o quão importante é você ter um trabalho com consistência, com conteúdo, porque você fica mais próximo de não correr riscos diante do adversário inferior. Porque por mais que o Barcelona de Guayaquil tenha chegado em semifinal, tenha sido o time não brasileiro, não argentino, que mais tenha feito algum sucesso aí em edições recentes, é um time inferior ao Palmeiras. Como inferior a talvez a todas as equipes brasileiras que jogam a Libertadores. E o Palmeiras não passou susto. E é isso, né, Bruninho? Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Fausto Favara, que chegaram aqui também para completar a mesa. Bruno, é o que o Mauro diz, né? Não teve susto, foi um jogo tranquilo e muito confiante. É impressionante como o Palmeiras é confiante. Parece que eles sabem que num determinado momento eles vão achar o gol, depois eles vão fazer mais um e vão segurar o resultado. Como disse o Piperno, a gente estava assistindo ao jogo aqui no final e o Piperno disse, já poderia acabar, porque o Barcelona já desistiu, já desanimou, tinha ali 40 minutos no segundo tempo, já desanimou, o Palmeiras já tinha o jogo totalmente sob controle e parece que o Palmeiras tem o jogo totalmente sob controle desde o momento inicial. Fora de casa, a gente fala de um time que está jogando fora de casa, que ficou marcado, por sinal, na Libertadores do ano passado. Foi na temporada do ano passado, né? Que fora de casa, não na Libertadores, tinha um aproveitamento até melhor
No do que Campeonato dentro. Brasileiro, inclusive, aconteceu isso. Do que dentro de casa. É um time que ele não muda fora de casa e dentro. Isso é parte da confiança. E além disso, né, de já ter disputado várias Libertadores, como disse o Mauro, tem também o lado Abel, né? Que é o treinador, passa confiança pro time. É aquele cara que sabe como armar seu time em todas as situações hoje em dia. Sim, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O Palmeiras é um time muito consistente, tem todas essas questões, é um time que, mesmo quando passa por algum momento ruim no jogo, alguns minutos que o adversário consegue ser melhor ou toma um gol, eventualmente não se desespera. É um time que continua fazendo o que tem que fazer em campo, está preparado para executar o que foi planejado, o que foi treinado dentro de campo e normalmente consegue fazer. Às vezes perde, acontece, mas é um time que perde muito pouco. É um time que mesmo quando não tem grande brilho, ele consegue os resultados, não sofre tanto, não entra em desespero. Dificilmente você vê esse time desesperado, perdido, de modo aleatório. É um time que sabe o que está fazendo dentro de campo. E são todos esses fatores que ajudam. Ter um treinador ali que é competente e que você sabe que ele não vai ser demitido se o time perder. Então ele tem essa confiança para trabalhar sossegado. Os jogadores também têm essa confiança que o cara vai estar ali, que os jogadores também vão seguir, que já teve, claro, jogadores do Palmeiras em má fase, mas que depois volta, recupera. Há quanto tempo você não tem um jogador do Palmeiras falando, esse cara saiu queimado? Isso, claro, tem a ver com consistência, com resultados, ajuda bastante. Mas a gente já falou várias vezes aqui, Flaco Lopes foi mal um tempo, saiu, voltou, fez gol. Até o Navarro saiu, voltou, fez gol. O Dudu ainda não fez gol no ano, mas isso não tem grande consequência, não é uma coisa tão falada porque acaba não mudando muito, mas é algo fora da curva, né? Estamos em maio, o Dudu ainda não marcou, mas não está fazendo tanta diferença. É um time muito difícil de ser batido. 7 derrotas no ano passado, 2 esse ano, perde muito pouco. Então, e vai continuar assim. Não dá para garantir que vai ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, isso aí não tem como a gente dizer. Mas que vai perder pouco, isso dá para afirmar que vai perder pouco e que vai chegar para brigar. Aí ganhar ou perder vai do momento, de um detalhe, principalmente no mata-mata. Mas mais uma vez é um time que vai perder muito pouco e que vai somar ponto, que vai chegar longe nas competições. É isso, quando a gente fala do Palmeiras hoje, a gente sabe que ele vai fazer uma boa campanha. Em todas as competições, todas. No Brasileiro vai, na Copa do Brasil vai, na Libertadores vai. Provavelmente até a semifinal, pelo menos, a gente costuma dizer que Flamengo e Palmeiras vão chegar. Os dois, o Flamengo, apesar da má fase, eu acho que também. Hoje o Galo venceu em casa. Acho que também pode fazer grandes competições sem emplacar. Agora, falando desse Palmeiras, Fausto Favara, como a gente disse, o rendimento fora de casa, ele é tão bom quanto dentro. E o Bruno reforçando, só tem 2 derrotas no ano. Todos os títulos que disputou, conquistou. Conquistou o Paulista e conquistou a Supercopa do Brasil também. Então, a pergunta que eu faço, já te passando os dados, 14 jogos como visitante pela Libertadores, tá? Nos últimos 14 jogos desse Palmeiras como visitante, 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Palmeiras é um time que sabe o que quer, né, Pilhado? Boa noite pra você, boa noite aos amigos da mesa. Eu só tiro o Atlético Mineiro, viu? Eu tava transmitindo o jogo do Atlético, pelo amor de Deus. Eu tiro o Atlético Mineiro dessa Eu acho que o Galo briga aí. vai chegar. Mas vai precisar de muito pra chegar, viu? Vai precisar de muito pra chegar. Mas o Palmeiras é um time que sabe o que quer, né? O Palmeiras é um time muito convicto nos seus objetivos, é um time muito seguro, é um time que tem o Abel Ferreira no comando com muita tranquilidade. Os jogadores olham pro Abel, sabem o que vão fazer, sabem o momento que podem avançar, o momento que pode tirar o pé. É um time que passa uma tranquilidade para o seu torcedor. Pra você ter uma ideia, o torcedor não tem essa de pegar no pé. Não saiu o gol até um determinado momento. O torcedor não pega no pé, porque o torcedor sabe que o time vai corresponder. Né? É muito difícil ver o Palmeiras jogando de maneira insegura. Não tem mais isso, é difícil ver mesmo. E o Palmeiras está passando por um momento, tanto em torneio internacional, muito similar ao que o São Paulo viveu no passado, Pilhado. Fazendo um comparativo com o São Paulo, que é o maior detentor de títulos, isso e ninguém apaga, não tem jeito. É o maior detentor de títulos internacionais. O São Paulo tinha essa segurança. O São Paulo entrava em campo, mesmo não apresentando um grande futebol, tinha essa segurança. E o Palmeiras há muito tempo está vivendo isso. O Palmeiras entra em torneios internacionais, primeiro sendo respeitado.
É um time que é respeitado em qualquer lugar que vai jogar, o Palmeiras está sendo respeitado, já muda. Segundo o trabalho que vem sendo feito no time do Palmeiras, é um trabalho realmente muito interessante de se ver, é um trabalho que tem que ser invejado de maneira positiva, assim, pelos outros, tem que ser seguido pelos outros, não passa susto. E eu acho que vai demorar muito tempo o Palmeiras passar sustos, né? Porque é um time que é legal de ver a segurança do time. Nem o futebol não é um futebol que nos encanta, né? Ninguém aqui fala que o Palmeiras encanta, o Palmeiras joga bonito, nada disso. Mas é um time que você sabe que vai vencer, né? E se não vencer, não vai passar vergonha. É isso. O Palmeiras é isso. E o Palmeiras vai muito longe sempre por causa disso. E, ó, Piperno, hoje uma surpresa, tá? O Bolívar ganhou de 4-0 do Cerro Porteño fora de casa. Porque a gente costuma falar do Bolívar, que consegue pontos na altitude, mas fora de casa sempre leva sarrafo. E o Bolívar vence por 4-0 e é o líder do grupo. Nesse momento, o Bolívar é o líder com a mesma pontuação do Palmeiras, são 6 pontos para cada um, mas o Palmeiras tem o jogo em casa contra o Bolívar, ou seja, provavelmente vai assumir bem a liderança. Não deve ser uma dificuldade o Palmeiras ser o líder desse grupo. Agora, sobre o Rafael Veiga, Piperno, que a gente já falou dele aqui, e trazendo números do Veiga, são 32 pênaltis cobrados pelo Palmeiras, 29 convertidos. Ou seja, de 32 ele só perdeu 3. Lembrando que o primeiro que ele perdeu foi o 27º. Ele tinha 26 pênaltis cobrados, e aí no 27º ele perdeu, que tinha toda aquela pressão. O próprio Mauro Betting disse que o pai dele falava que era maior pressão cada pênalti que ele cobrava, porque ele nunca tinha perdido. Perdeu 3 na sequência. Aí depois foi, né? Foi. Depois ele perdeu os 3 seguidos e aí parou de perder. Agora, em todas as vezes que o Veiga marcou pela Libertadores, o Palmeiras ganhou. Eu te pergunto, o Veiga, a gente em alguns momentos criticou, questionou de não ser convocado para a seleção brasileira, não para ser um titular, mas para receber chances. É o cara do Palmeiras nesse momento? Porque a gente sempre falou, tem o Veiga, tem o Dudu, tem o Rony, mas eu acho que hoje o Veiga é o mais decisivo, não é, Piperno? Ele é o jogador, ele é o cara que tem o jogo mais vistoso no time do Palmeiras. O Palmeiras tem, você pega, enfim, o Gustavo Gomes é uma fortaleza, o Dudu é sempre uma referência, o Rony, aquele cara incansável de briga, né? Enfim, um cara agudo e tal, mas o Veiga é o toque de classe, o cara, né, de futebol mais bonito. E fez muita falta naquela semifinal contra o Atlético Paranaense o ano passado. Ele machuca no primeiro jogo e não pôde atuar no segundo. E naquele primeiro jogo o Palmeiras já não tinha o Scarpa e o Danilo que cumpriu a suspensão. Então o Palmeiras perde o meio-campo todo e perdeu o jogo e acabou aquilo custando a classificação. Mas ele é, sim, um jogador diferente. E é muito interessante isso que você falou, esses dados todos, né? E todo mundo, a cada jogo do Veiga, vai buscar mais dados estatísticos aí em relação a ele e tal, porque eu, nos anos 90, no começo dos 2000 e tal, eu era muito fã do Alex do Palmeiras. E o Alex tinha fama, ele carregava a injusta fama de ser um jogador muito talentoso, que fazia coisas sensacionais e tal, mas que nos grandes jogos ele não fazia gols, ele não jogava, né, não era o mesmo Alex e tal. Isso era injusto. Mas, de qualquer forma, ele também não fazia gols nesses jogos finais. Com o Veiga acontece exatamente o contrário, porque o Veiga já fez gol em final de Mundial, de Libertadores, de Campeonato Paulista, de tudo, né? Ele cresce em jogo decisivo. Ele realmente aparece muito, ele decide jogos grandes, ele decide jogos importantes. E isso é claro que é algo que valoriza o jogador. Quer dizer, quem está jogando ao lado dele sente confiança nisso. Agora, eu acho que a Libertadores desse ano, até pela fragilidade dos times, enfim, dos times argentinos, eu acho que a Libertadores desse ano, ela vai ser uma espécie de Copa do Brasil internacional. Quer dizer, eu acho que dificilmente escapa de um time brasileiro. Todo mundo, né? Hoje, nem brasileiro, a gente sempre fala Flamengo e Palmeiras. E foram os que conquistaram as últimas. Mas aqui realmente foram. Das últimas 4, eles conquistaram as 4. Aqui não mata-mata. O Palmeiras 2, o Flamengo 2. Assim, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense o ano passado. Sim, mas O Fluminense é um time que esse ano aqui pode fazer algo diferente na Libertadores, cara. Sim.
Sim. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo são os favoritos, tá? Dando aqui minha opinião, também pergunta de vocês. Claro que o Fluminense hoje é o futebol mais bonito do futebol brasileiro. Mas aí nesse aspecto, Mauro, pesa aquilo que você disse, do costume de Flamengo e Palmeiras estarem sempre chegando na Libertadores? Porque hoje, com certeza, Fluminense ganhou de 5-1 do River Plate, Fluminense é o futebol que encanta todo mundo falando do Fernando Diniz e com razão. Agora, o fato de Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras como venceu hoje, como você mesmo disse, esse costume de estarem sempre chegando, e lembrando, gente, dos últimos 4 títulos, só Flamengo e Palmeiras ganharam. Flamengo 2 e Palmeiras 2. Isso pode fazer diferença ou você concorda com a observação do Fausto que o Fluminense, pelo futebol que mostra, briga forte pelo título da Libertadores nesse ano? Muito cedo, muito cedo. Assim, eu acho que o jogo de ontem, inclusive, é um jogo que tem que ser olhado com uma lupa um pouco mais ampla, né? O placar eu achei muito exagerado porque foi o jogo. Acho que ele foi muito condicionado por algumas decisões da arbitragem, a não expulsão do Felipe Melo. O River ficar com um homem a menos também numa expulsão controversa e os equívocos do técnico Marcelo de Michelis, que ele tentou jogar de igual para igual com um homem a menos. O River ficou muito exposto. Tanto que os gols acontecem em várias E o oportunidades. goleirão também aceitou? O Armani foi muito mal, a defesa foi mal. Vários erros foram acontecendo. Eu acho que aquele não é o padrão. Acho até que foi um jogo, não sei. Mas eu imagino que o River Plate vai lamber as feridas e tirar muitas lições desse jogo. Porque não é um jogo para 5-1. Não é jogo para 5-1. É lógico que a torcida do Fluminense tem que comemorar, a vitória foi bonita e tal. Aquele lance do gol, do passe do Ganso para o Samuel Xavier, foi o terceiro gol, né? Não, foi o segundo. Segundo gol. A maneira como a jogada se desenha, aquilo não é o normal num jogo de alta competição. Muito fácil. Então, acho que o River cometeu muitos erros, teve decisões polêmicas da arbitragem. Isso não tira o mérito do Fluminense, do Fernando Diniz, nada disso. Mas acho que é um pouco cedo para entender que determinado time vai se destacar. Mas você acha que para o Palmeiras e para o Flamengo, esse fato de estar sempre chegando pode torná-los mais favoritos até do que o Fluminense, que está jogando eles melhor? Eles são os favoritos. Os dois continuam sendo favoritos. Isso aí não tem a menor dúvida. Alguém acha que o Flamengo do São Paulo vai jogar o que tem jogado até agora? A não ser que mande embora o São Paulo e traga um João Santana. Né? Faça alguma outra bobagem. Né? Se não fizer nenhuma bobagem, naturalmente o Flamengo vai jogar mais. O Palmeiras tem uma regularidade que eu te falei agora há pouco. O Palmeiras tem um trabalho já de terceira temporada do mesmo técnico. Terceira não, quarta temporada, 2020. Ele completa 3 anos, são 3 anos. Agora em maio, ele completa 2 anos e meio, exatamente. Então ele pegou o pedaço de 2020, 21, 22 e 23. Ele vai fazer 3 anos daqui a pouco, mas ele já pegou 4 temporadas diferentes, né? Então, é tempo, né? No Brasil, então, isso é muito tempo. Mas eu acho que o Palmeiras, por tudo isso, e o Flamengo, pela qualidade dos jogadores, de investimento feito, e tem um bom técnico, a tendência é os dois se destacarem. Eu acho, né? Pelo menos é o que eu imagino. Fase de grupos é fase de grupos. Eu também. Mata-mata é outra história. Inclusive, eu vi muita gente hoje já, no River Plate, não sei. Calma, espera, calma. Em 2015, o River Plate se classificou, dependendo de outros resultados, foi campeão. É bom esse time do River atual? É o líder disparado do Campeonato Argentino. A gente pode achar que é uma porcaria, sem ver jogo nenhum, mas eu acho que não é uma porcaria. O primeiro tempo mostrou isso. Não foi um jogo fácil. Foi um jogo até bem equilibrado. O River até chegou a dominar alguns momentos. Depois houve situações de arbitragem, erros estratégicos do técnico do time argentino. E o Fluminense jogou bem. Tem méritos do Fluminense. Mas isso é um jogo, gente. Isso não é a final da Libertadores. É um jogo da fase de grupos. Até a final, muita coisa acontece. Muitas coisas vão acontecer. Mas essa fase de grupos está complicada. E eu também concordo com o Mauro, tá? Eu concordo. Eu acho favoritos Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo são os favoritos, até porque são os últimos campeões das 4 Libertadores. Eu acho que sim. Ano passado, o Flamengo se classificou na fase de grupos com um empate e vitórias em todos os jogos. O técnico era o Paulo Souza. Era uma porcaria. Eu achava. E quase ganhou todos os jogos. Aí entrou o Dorival e foi campeão. Gente, quer exemplo mais claro do que esse? O técnico era amaldiçoado, o time venceu quase todos os jogos, entrou um outro técnico e foi campeão. E foi a melhor campanha da história da Libertadores. Teve um empate até o fim. Foi a melhor campanha da história da Libertadores. Foi invicto com só um empate. E o empate acontece num jogo que tem um gol impedido do Talheres. E não tinha VAR na fase de grupos. Se tivesse VAR, seria anulado. Não vou dizer que o Flamengo venceria o jogo. Poderia o Talheres buscar o gol e tal, mas em tese a possibilidade de vitória seria maior. Poderia ter sido vitória em todos os jogos, com 2 técnicos. E o cara foi demitido, gente.
Então, assim, eu não consigo ver como esses jogos de fase de grupo possam apontar que uma determinada equipe vai chegar a algum lugar. Alguém achava que o Atlético Paranaense seria finalista? Quase foi eliminado pelo Libertad. Aí eliminou o Palmeiras e foi finalista. Pelo o Flamengo Estudiantes também. E pelo Estudiantes, antes. Quer dizer, teve dificuldades o Fez Atlético. 4 jogos difíceis contra o Libertad. Isso. Você queria falar sobre a fase de grupos? Pois. Não, eu só acho que essa fase de grupos do River, ela começou muito complicada. Perdeu o jogo na Bolívia, né? Foi o time reserva. Exatamente. Aí, enfim, perdeu ontem, ou seja, se o River escorregar em algum jogo em casa, empatar com o Fluminense, por exemplo, aí ele fica numa situação complicada. Agora, Bruno Prado, a gente falou do Rafael Veiga. Agora, é impressionante, né, como essa geração, ela já fica marcada na história do Palmeiras. Porque, claro, por títulos a gente sempre fala. 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Supercopa do Brasil, ganhou tudo. Eles estão ganhando tudo. Agora, se você for ver a lista de artilheiros, por exemplo, do Palmeiras na história da Libertadores, os 3 primeiros são dessa geração. Você tem o Rony, com 18 gols, que hoje fez a diferença de novo, quando surge aquele pênalti e o jogo estava morno, não estava dando a entender que o Palmeiras faria um gol, nem que o Barcelona de Guayaquil, o jogo estava morno. E sai aquele lance e o Rony sofre o pênalti. Aí tem o Rafael Veiga, com 15 gols, e o Scarpa, que foi embora, mas que tem 12. Ou seja, é uma geração que ela está se firmando, sim, como uma das maiores da história do Palmeiras. Sim, em números também, além de títulos. É uma geração histórica, sim, sem dúvida. Vários deles estão na história do clube aí como grandes ídolos. Aí o tamanho, que posição estão, aí vai de cada um, vai do torcedor palmeirense, mas são jogadores históricos, sem dúvida. Esses números têm a ver também com o fato do Palmeiras jogar todo ano a Libertadores, então eles têm um número de jogos alto, né? Uma geração que eu vi de 93, 94, por exemplo, eles jogaram em 94 e depois jogaram em 95, e já tinha mudado um pouco o time em 95. Em 94 eles caem para o São Paulo nas oitavas e em 95 caem para o Grêmio naquele 5-0, 5-1, mas já era um time um pouco diferente do de 94. Então, aqueles caras Edmundo, Evair, não jogaram tantas Libertadores quanto os que estão hoje. Evair até volta em 99 e participa do título. Então, eles jogam mais jogos, só que estão fazendo a parte deles de maneira espetacular. Eles estão já colocaram o nome deles na história do clube, 2 títulos de Libertadores e vários outros de outras competições, mas com certeza o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu, o próprio Rony, são jogadores que estão entre os grandes ídolos da história do clube. Como eu falei, posição, estão entre 10, 20, 30, 40, aí é de cada um, mas serão lembrados por muitos anos. Daqui a 10, 15, 20 anos, o palmeirense vai falar desses caras aí. Esses caras estão na história do Palmeiras, de maneira impressionante. Em número de títulos, é a geração mais vencedora. Eles ganharam tudo, só não ganharam o Mundial de Clubes. O resto, eles ganharam todas as competições possíveis. Nacional, que eles jogam, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, ganharam. Sul-Americana, Recopa, Libertadores, ganharam. Estadual, Paulista, ganharam. Só não ganharam o Mundial de Clubes, que hoje é muito difícil para qualquer time de fora da Europa. Então, é uma geração, em termos de títulos, é a geração que mais ganhou títulos em sequência, assim, no Palmeiras.